Vamos fazer coxinha de morango? Mistura, 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 mistura. Primeiro passo, preparar a massa do brigadeiro. A gente vai precisar de 790 gramas de leite condensado, 2 caixinhas, tá? Que se refere a 2 caixinhas. 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau, 100 gramas de creme de leite e 50 ml de água. Vou falar aqui um pouquinho desses ingredientes. Eu tô usando leite condensado semi-desnatado, mas você pode usar o integral se você quiser, tá? Indico que vocês trabalhem com o chocolate 50% cacau, para que vocês tenham o mesmo resultado que eu vou apresentar aqui. O creme de leite que eu tô usando é o creme de leite de caixinha de 17% de gordura. E essa água é pra gente dissolver aqui esse chocolate em pó. Então, bora colocar aqui o leite condensado na panela. Vou acrescentar o creme de leite e o creme de leite ele tá entrando aqui como se fosse uma gordura, substituindo a manteiga, tá? Coloco o creme de leite. Uma vez adicionado o creme de leite, a gente já mistura tudo muito bem. E agora eu vou diluir o chocolate em pó na água, tá? Então, só misturar. Vai formar como se fosse uma pastinha. Isso evita de fazer aquelas pelotinhas de chocolate, sabe? Vou adicionar a minha mistura. Mistura tudo muito bem e vamos ligar aqui o fogão para começar a mexer o nosso brigadeiro e eu vou mostrar para vocês o ponto. Eu vou fazer o passo a passo aqui do preparo desse brigadeiro com vocês, tá? Mas quando a gente está preparando a massa, acontece algumas etapas. A primeira delas é ferver. Então vai ferver, formar muitas bolhas. Aí depois essas bolhas vão diminuir. E na hora que essas bolhas começam a diminuir é quando o nosso brigadeiro começa a desgrudar do fundo da panela. Aí a gente continua mexendo até dar o ponto. E eu vou mostrar o ponto para vocês, que é muito simples, não tem segredo. Gente, olha só, eu mexi o brigadeiro, vocês viram aqui que ele ferveu, né? Aí agora ele baixou, ele tá mais encorpado e todo mundo fala assim, desgrudou da panela, tá pronto, mas não é bem isso, tá? Porque aqui, ó, ele já desgrudou da panela, ele já tá fazendo esse caminho, ó. Mas o que que a gente tem que fazer para saber se o brigadeiro tá bom? Pega uma colher, pega um pouco de brigadeiro, derruba. Se afundar, não tá bom, tá? Se formar um montinho, como já tá formando aqui, mas ele ainda não tá tão consistente, é porque já tá ok. Então eu vou mexer só mais um pouquinho, porque o nosso brigadeiro já está quase no ponto. Vou fazer o teste agora para ver se o meu brigadeiro tá no ponto. Viram que formou um montinho que eu falei para vocês? Tá pronto o nosso brigadeiro. Agora eu vou tirar do fogo. Desliguei o meu fogão. Eu vou mexer o meu brigadeiro por mais um minutinho aqui para aproveitar o calor da panela e também porque se eu tirar de imediato e raspar o fundo da panela, ele vai ficar com aquele pedacinho mais grosso. Quem já fez o brigadeiro e na hora que raspou o fundo da panela, depois que esfriou, ficou parecendo uma bala. Então, para evitar que isso aconteça, depois que o brigadeiro tá pronto, que ele já deu o ponto e eu mostrei aqui para vocês o ponto, é só você mexer um minutinho ele aqui dentro da panela, que evita isso. Bom, vou transferir agora para um prato. Aí eu gosto de espalhar o brigadeiro. Eu deixo ele esfriar, tá? Em temperatura ambiente. Depois que ele tá frio, eu coloco um plástico filme aqui por cima. E aí você pode guardar na geladeira, usar até 5 dias. Ou então, se você quiser, você pode congelar por até 18 dias. Eu gosto de trabalhar com brigadeiro fresco, tá? Então eu preparo uma receita pequena, deixo ele esfriar e enrolo ele no máximo no dia seguinte, tá certo? É dessa forma que eu faço aqui a minha massa de brigadeiro e agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente enrola a coxinha de morango.
A minha massa de brigadeiro já tá aqui prontinha em temperatura ambiente, tá? Depois que eu coloquei o brigadeiro aqui no prato, eu esperei cair um pouquinho a temperatura e coloquei um plástico filme em contato com o brigadeiro. Isso evita a cristalização, né? Que é aquela casquinha de açúcar que forma por cima do brigadeiro, tá? Se você for armazenar na geladeira, como eu falei anteriormente, a validade é de 5 dias, mas quando você for utilizar, é importante você tirar uns 30 minutos antes de enrolar para ele voltar à temperatura ambiente. O mesmo vale caso você coloque no freezer, só que nesse caso vai levar aí mais ou menos 1 hora para ele voltar em temperatura ambiente, tá bom? Então, vou tirar aqui o plástico filme para mostrar para vocês o ponto do brigadeiro, tá? E aí o primeiro processo que nós vamos fazer agora é pesar, tá? Fazer várias bolinhas, pesar esse brigadeiro para a gente preparar a nossa coxinha de morango. Bom, vou mostrar aqui para vocês o ponto. Só passar um pouquinho de álcool nas mãos. Eu utilizo para enrolar o brigadeiro água, tá? Um pouquinho de água. Tem pessoas que gostam de usar manteiga. Desde que eu comecei a usar com água, eu aderi a esse método e eu gosto bastante. Mas se você preferir usar manteiga também, não tem problema, tá? Aí eu tenho aqui uma balancinha onde eu vou pesar as minhas bolinhas, tá bom? E eu passei aqui em cima um pouquinho de manteiga, só para o brigadeiro não grudar aqui em cima, tá? E nesse prato aqui onde eu vou colocar as bolinhas de brigadeiro, eu também passei um pouquinho de manteiga. Primeiro a gente tem que porcionar esse brigadeiro para depois fazer a nossa coxinha de morango. Então vamos lá. A minha bolinha tem que ter 40 gramas. Então eu vou pesar e porcionar toda essa massa de brigadeiro em bolinhas de 40 gramas para poder fazer a nossa coxinha de morango. E eu tô utilizando aqui água para untar. Você também pode usar manteiga, aí fica ao seu critério. Então eu porcionei aqui a minha massa de brigadeiro, fiz 15 bolinhas de 40 gramas e agora a gente vai enrolar as coxinhas de morango. Eu tenho aqui os morangos que eu já lavei e sequei um por um. É muito importante você não cortar esse cabinho, porque se você cortar, ele vai soltar água, né? O morango é uma fruta que tem muita água. Então, quando a gente deixa fechadinho essa parte, evita de soltar água, tá? A validade dessas coxinhas de morango é de 2 dias, tá? Mas ela só vai ter essa validade de 2 dias se de fato você preservar aqui esse fundinho, que eu só arranquei a folhinha, tá? Então você não vai passar a faca aqui, você só arranca a folhinha. E aí você lava e seca um por um, tá bom? Ele tem que estar bem sequinho, que senão a nossa massa de brigadeiro não vai grudar no morango, tá bom? Então vamos enrolar agora, vou mostrar o passo a passo para vocês. Então eu vou molhar a minha mão com um pouquinho de água. Você pode usar manteiga também, não tem problema. Vou pegar a bolinha de brigadeiro, vou posicionar aqui. Vou pegar o morango. E aí essa parte aqui do fundinho eu vou afundar no brigadeiro. Aí eu encosto aqui, ó, na palma da mão e eu venho pressionando, ó, da onde tem massa para onde não tem. Se grudar, molha mais um pouquinho a mão. E a gente vai girando, ó. Pressiona para baixo, gira. 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 Na hora que chegar aqui, fechou o meu brigadeiro. O que que eu faço? Eu só moldo. Então é só você afinar a pontinha da coxinha. A gente dá uma ajeitadinha aqui. Tá enroladinho. Joga no granulê.
Vou pegar a bolinha de brigadeiro, o fundinho aqui do morango eu vou afundar na bolinha. Aí eu venho, desço um pouquinho com essa massa, posiciono ela aqui na minha mão e venho da onde tem massa para onde não tem. Então aperto para baixo e giro. Giro. Pressiona para baixo, giro. Fechei o morango. Agora eu só tenho que fazer a pontinha, só modelar a pontinha. Então a gente dá uma afinadinha aqui. Tá pronta a nossa coxinha de morango. Viram que receita prática? A nossa massa de brigadeiro rendeu 15 coxinhas de morango. Se você fizer, tira uma foto, me marca que eu quero saber se você gostou. Agora vamos ver se ficou bom.